Então, me veio aquela oportunidade de colocar tudo isso em prática, até porque eu gostava de dar aula, gostava de ministrar, e aí eu peguei algumas formações terapêuticas que eu tinha e comecei a inverter para esse lado. E comecei a perceber que me trazia mais qualidade de vida, mais tempo, e também dava mais satisfação ver as pessoas bem, né? Chegando de uma forma e ver a transformação que causava nas pessoas esse ato de passar conhecimento, de ensinar, de levar a pessoa para o ponto A para o ponto B. Então, isso me deu uma satisfação muito grande nesse momento e um tônus para não ir esquecendo o que passou, mas ir cobrindo essas angústias, essas situações que ocorreram e me deu força para abrir novos caminhos, né, novas perspectivas. Mas acho que foi o olhar para dentro mesmo de si que fez com que eu enxergasse novos caminhos. Você acredita que se não passasse por esse desafio, por essa dificuldade, esse Fernando hoje, ele existiria? Você acha que isso foi necessário? O que você sente? Ricardo. Ricardo. Não, foi muito necessário. Também eu tive também vamos botar assim, uma peça fundamental que Deus botou na minha vida, né, que foi a Fernanda, que chegou nesse momento também, que também me direcionou, me apontou várias situações, me deu força nesse momento também que eu tanto precisava. Então, eu acredito que essa força também que ela deu, além daquela que eu fui buscar, colaborou muito para que eu também revertesse o quadro. Você fala isso e eu sinto muito isso, sabe? Porque eu passei por vários desafios na minha vida também, dificuldades e tal. E aí, quando você fala desse seu movimento, eu percebo que sem a dificuldade, a gente não avança, sabe? Eu percebo em vários momentos que, às vezes, a minha vida estava indo muito bem e tal, que a gente fica, às vezes, arrogante, sabe? E aí, quando vem a dificuldade, você baixa a bola e você fala, caramba, eu não era todo esse cara. E você se sente, tipo assim, às vezes mesmo inútil. Você fala, pô, não sou qualificado, e não estou preparado para a vida. E tem uma história que eu gosto muito, Ricardo, não sei se eu posso contar aqui, mas eu queria muito abrir, que Claro. eu acompanho muito, eu gosto de Fórmula 1, né? E eu acompanho um dos caras que eu gosto, assim, acompanhei muito, foi o Lewis Hamilton, né? E eu sou um cara sempre pesquisador, gosto de desenvolvimento pessoal, e aí ele ganhou, né? Ele é um dos maiores campeões da Fórmula 1, tem mais de 105 corridas, tal, e tudo mais. E ele ganhou 5 campeonatos consecutivos, se eu não me engano. Só que daí, da pandemia para cá, mudou o regulamento, tal, ele ficou 2 anos sem ganhar uma corrida. E depois de 2 anos, depois de ganhar 105 corridas, ele volta no meio de um movimento aqui, esse ano, ele volta e ganha uma corrida, e aí eu escutei a entrevista dele, ele fala assim, o repórter pergunta para ele, pô, como é que foi, né? Ele falou, vou falar para vocês, eu achava que eu não era mais capaz, sabe? Eu não era mais capaz de ganhar uma corrida. Agora, você pensa isso em um cara que é campeão, que é o maior campeão do mundo de Fórmula 1, que ultrapassou o recorde de Michael Schumacher, por exemplo, Michael Schumacher, né? Se ele pensa isso, que resta da gente, pessoas normais, que às vezes falam, pô, conquistei pouco, né? Então, quando eu te escuto, eu vejo exatamente isso. Tá bom. E Fernando, eu queria escutar de você. Queria escutar qual que foi o momento mais difícil, o desafio que você passou na sua vida? Como que foi? Gostaria de escutar. Que se transformou em algo bom, né? Porque tem coisas que a gente vai transformando no caminho, né? E tem coisas que paralisam, tem situações difíceis que, dependendo da pessoa, né, do nível de resistência, né, não existe forma de transpor, né, essa barreira. Por exemplo, uma doença grave, né, tem os nossos limites, né? Sim. No meu caso, eu acho que tem 2 grandes marcos na minha vida que realmente reverberam até hoje, e eu acho que posso dizer que transformei isso em algo bem-sucedido no sentido emocional, né? Eu tive episódios de depressão com 19 anos, e com
histórico de internações psiquiátricas, e como eu era muito nova na minha época, eu tenho 43, né? Na minha época, a pessoa era considerada ou louca, ou doente, mental, existia mais tabus e mais preconceitos em relação à saúde mental, né? E eu lembro que eu fui tão bem cuidada, tão bem assistida, tão bem acolhida, tão bem direcionada, que dentro da minha alma eu falava, eu vou ser isso. E foram muitas partes dessa história, dessa travessia, dilacerantes e aterrorizador, né, assim, momentos de muita angústia e quando você está num barco e você tem ali a imagem de você querer pular para fora do barco, era assim que eu vivia, eu queria pular para fora da vida e a vida não fazia sentido para mim.